Bem, pessoal, prosseguindo com o conteúdo do 7º ano, nós temos, seguindo o cronograma do nosso livro didático, o luteranismo. Acabamos de fazer questões em referência à Reforma Protestante e a partir de agora nós iremos aprofundar o estudo dessas reformas, estudando especificamente Martim Lutero, ou seja, o luteranismo. É preciso ter em mente que Lutero era um representante da Igreja Católica. E mesmo assim, ele vai estabelecer suas teses, suas teorias, suas ideias contra a Igreja Católica, que ele observava que a Igreja Católica, em suas ações, como a cobrança de dinheiro para garantir um lugar ao céu, sendo isso um erro, apontava esse e outros erros que a Igreja Católica estivesse cometendo. A Igreja Católica de uma forma geral e também os seus membros, padres, bispos e arcebispos, vinham cometendo alguns erros e aquilo deixava Lutero angustiado, com a sensação de impotência, ou seja, sem poder fazer muita coisa naquele momento. Claro que isso que ele vai fazer, não é, de criticar a Igreja Católica, ele não vai ser muito bem visto por aqueles que estão ali próximos a ele, no seu cotidiano, no seu círculo de convivência social, no seu círculo de amizade, que era basicamente os religiosos. Lutero não via ali nenhum apoio, ele estava isolado. No entanto, mesmo dessa forma, mesmo dessa maneira isolado, Lutero persistia no seu ideal de uma igreja católica, de um concerto de ajustes que ele defendia dentro da concepção dogmática da igreja. Então nós temos aqui que entender que Lutero vai começar a esboçar uma ideia diferente daquilo que tínhamos até então da Igreja Católica, e ele, por ser também doutor em teologia, havia ali uma base. Não era no achismo que ele afirmava ser contrário a grande parte ou uma boa parte dos dogmas da igreja. Era uma pessoa que estava ali dentro, conhecedor profundamente dos aspectos teológicos. Eu já mencionei em sala de aula, vou só reforçar a questão da teologia, o significado do termo. Theo significa Deus. Logia, estudo de Deus, teologia. E ele era um doutor em teologia, era acima da graduação. Ele tinha um estudo muito aprofundado na área da teologia. Então, com isso, ele vai ter condições de tornar a sua crítica cada vez mais embasada, sustentada num argumento muito forte. E ele vai ser um dos precursores críticos da igreja, e suas ideias vão se espalhar, vão disseminar, vão atingir grande parte da Europa e depois se espalhando para outros continentes. Bom, pois bem, página 106, temos o que então? O luteranismo. Eu também já me preocupei, já informei a vocês que esse termo ismo aí significa uma corrente teórica que defende alguma coisa. Então esse luteranismo vai defender mudanças da igreja.
Por exemplo, a mudança, o fim das indulgências, que são a absolvição dos pecados por um pagamento financeiro. Tá bom? O que é que temos aqui, página 106? O primeiro a questionar abertamente as concepções religiosas predominantes foi o teólogo e monge agostiniano chamado Martim Lutero, que a partir da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, passou a defender uma reforma religiosa dentro da Igreja Católica. Ele não queria que surgisse uma outra religião. Não. O desejo de Lutero era que a Igreja Católica desse um mergulho nas suas concepções e pudesse, dentro desse mergulho, verificar os erros ali apresentados e mudar em alguns aspectos. É bom deixar isso bem claro. Pois bem, suas concepções se baseavam na salvação pela fé. Teve fé, está salvo. Na liberdade de culto e na consciência individual. Para isso, realizou a tradução da Bíblia para o alemão, que era apresentado pela Igreja Católica no latim. E na condenação da venda das indulgências por parte da Igreja Católica. As indulgências, prosseguindo aí, eram, por sinal, o maior motivo das críticas de Lutero, que não aceitava de forma alguma a absolvição do pecado, que a absolvição do pecado fosse paga pelas pessoas. Dessas críticas surgiu o movimento que deu início à reforma. Aquilo que eu já falei, você no 7º ano precisa desde já ter entendimento de que a reforma, do ponto de vista histórico, significa mudança em alguns aspectos. Ele não queria fazer uma nova religião, não. Ele queria pontualmente, aqui e ali, mudar alguns aspectos dentro da Igreja Católica. Ele não queria, por exemplo, revolucionar. Revolução, sim. Revolução vai dar ideia de mudança em todas as estruturas. Não é isso que Lutero está querendo. Lutero está querendo que a própria Igreja Católica observasse seus erros e promovesse mudanças. Então, dessas críticas surgiu um movimento que deu início à reforma que ficou conhecido como luteranismo. Mais do que um simples movimento religioso, na página 107, prossegue aí, acompanha a leitura aí, muito bem, parabéns, viu? Continue assim. O luteranismo, página 107, realizou uma transformação política e econômica importante para a Europa. Na verdade, toda a sociedade fluente se envolveu nesse processo, pois não foi só o clero, não, mas também príncipes, nobres e burgueses tinham seus interesses em defender os dogmas católicos ou em defender as reformas dentro da igreja. As ideias de Lutero, prosseguindo aí, presta atenção aí no serviço, encontraram resistência, mas houve quem as apoiasse e até mesmo financiasse, como no caso da classe burguesa e principalmente dos príncipes, cansados de pagar dízimos e impostos abusivos à Igreja Católica. Esse termo abusivo significa aí, professor, o que? Me ajuda aí, por favor. Abusivo significa que é demais, que ele vai além, se torna abuso significa uma coisa que vai além daquilo que é considerado o mundo real, a situação real ser praticada, cobra mais. É isso que acontecia
com os dízimos. Suas ideias foram logo aceitas nos territórios alemães do Sacro Império Romano Germânico. Não é? Nesse reino existia uma forte contradição na organização política. O fato é que o Sacro Império não era unificado, sendo constituído por vários principados. Cabia à dinastia dos Habsburgo, através do rei Carlos V, administrar esse reino. Carlos V tinha total apoio da Igreja Católica, que cobrava os dízimos e impostos aos príncipes. Foi por isso que os príncipes se aproximaram de Lutero e de suas ideias, já que viam na possibilidade de uma reforma religiosa o fim da cobrança de impostos. Então, os príncipes fingiam que Lutero não estava fazendo nada, fechavam os olhos para a propagação de críticas de Lutero para com a Igreja Católica, fechavam os olhinhos lá, ó. Deixa ele fazer, que afinal de contas ele está criticando a Igreja, inclusive criticando a cobrança exagerada, abusiva, o exagero, abusiva aqui voltando, significa o exagero da cobrança dos dízimos. Pois bem, e aí Lutero se vê numa situação que ele precisa tomar uma medida drástica. Qual é a medida drástica que ele exerce? Ele vai escrever teses, tópicos, melhor dizendo, pronto, vou ajudar você. Ele vai escrever tópicos defendendo as suas ideias. E quais são essas ideias? De crítica à Igreja. E ele vai colocar na Igreja mais próxima à católica suas ideias, seu desejo de mudar a Igreja Católica. Ainda na página 107 é que nós temos aí, mesmo, assim diz assim, desculpe, as 95 teses de Lutero. Mesmo com as ideias de Martinho Lutero tendo sido aceitas por parte da sociedade europeia, existiam diversas opiniões, interesses das classes sociais existentes nos principados do Sacro Império Romano Germânico. Veja as posições dessas classes. A burguesia. Os burgueses não aceitavam mais pagar impostos à Igreja Católica. Ponto. Também exigiam a liberdade para a prática da usura, que seria a cobrança de altos juros quando você requisitasse um empréstimo. Pegou um empréstimo, a usura é você cobrar os juros acima do valor do mercado. Prática que era condenada pela Igreja. A outra situação está na página 108, saindo da 107, 108, nós temos como é que os nobres viam essa questão de Lutero, esses ideais de Lutero, como é que os nobres viam isso? Diz assim, os nobres tinham interesse em conquistar as terras da Igreja Católica, que estavam sob seu poder desde o período feudal. O domínio dessas terras fortaleceria bastante a nobreza, e assim poderia enfrentar economicamente a burguesia. Não é? Eu espero agora que vocês tenham concluído o conteúdo, o raciocínio comigo, tenham me entendido, tá bom? Um forte abraço. Na próxima aula nós vamos aprofundar as 95 teses que Lutero colocou na porta de uma igreja. Tá bom? Tchau para vocês, um forte abraço. Tchau, pessoal, até a próxima.